O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e, durante a caminhada, disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ele ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: O que tu queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares, àqueles para os quais Ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se o vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. É muito importante fazer a pergunta: por quê? Qual é o motivo? Qual é a razão? Jesus disse: Eis que estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem vai ser entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Por quê? Por que a cruz? Por que o sofrimento? É uma injustiça. E a razão, Jesus disse: o Filho do Homem não veio para ser servido,
mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Assim, acontece para nós a salvação. Ele veio como rei para reinar e assim ele pagou o preço dos pecados do mundo. E nós fazemos a pergunta, por que isto é o nosso símbolo? O símbolo do cristão, a cruz. Por quê? Porque nós acreditamos que morrendo, através da morte, nós conseguimos a vida. Que a vida não é fácil, existem muitas cruzes e muitas dificuldades para cada um de nós. Mas nós acreditamos que quando seguimos Jesus, nós vamos abraçar as nossas cruzes e segui-lo. Sacrifício. Por que a cruz? Porque até o extremo Ele nos amou e deu a sua vida resgate por todos nós. E custou caro. É a vida dele para dar vida. É a cruz. E logo após a cruz vem a ressurreição. Logo após a nossa morte, pode vir a ressurreição, a vida eterna para cada um de nós, por causa de nosso Senhor Jesus Cristo. A mãe dos filhos de Zebedeu, os dois filhos, não entenderam como que era o reino de Deus. Não. Pensavam no reino temporal, em que Jesus seria o rei, e eles ficariam ao lado direito e à esquerda. Não entenderam como que é. E Jesus, através da cruz, nos explica que é muito, muito diferente. Por que Jesus fez isso por nós e por mim? Veja o que Ele fez por cada um de nós. E Ele está fazendo coisas maravilhosas agora. E vai fazer coisas maravilhosas no futuro. Não há dúvida. Como é o reino de Deus? O reino de Deus é a pessoa de Jesus Cristo reinando dentro de cada um de nós. Neste reino de Deus, Ele que manda, e todos nós somos instrumentos, e todos nós temos que servir o próximo. Ser um instrumento de Deus para com o próximo, com toda a humildade, sem o orgulho. Porque aqueles dois filhos de Zebedeu estavam procurando uma alta posição. E Jesus diz, não é assim. Não deve ser assim entre vocês. Sabeis que os chefes das nações têm poder sobre as nações, e os grandes oprimem as pessoas. Não é assim. É amor. É amor como Cristo teve o amor de vir e servir. É assim que é. Nós, servos, eu servo, porque eu vou servir e dar a minha vida pelas outras pessoas. Porque a vontade de Deus
Maria disse: eis aqui a serva do Senhor, eis aqui a escrava do Senhor, Deus faça em mim o que Ele quiser, mesmo que seja uma coisa difícil, mesmo que tenha uma cruz no meu caminho, mesmo que não gosto, eu prefiro prazeres, não, mas nós somos chamados para seguir o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, Filho do homem, veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em favor das outras pessoas. Nós, cada um de nós, com uma vida de serviço a Deus. E é mais fácil se existe uma consagração, se a pessoa se entrega radicalmente a Deus. Porque na consagração, a transformação radical pode vir. E é possível, sim, realmente todos nós passarmos a ser servos eficazes de Deus. Somos batizados. É o sentido do nosso batismo, de fazer a oferta de todo o nosso ser a Deus, de anunciar o Redentor, de promover a vida santificada, ajudando, amando, servindo o nosso próximo. Você, eu, todos nós, servos de Deus, porque seremos felizes, porque o próprio Jesus estará conosco. Eu fico imaginando os servos e as servas, todas as pessoas, seguidores, servos de Deus, propriedade de Deus, como adoradores. Na adoração profunda, verdadeiros adoradores vão ouvir a orientação do Mestre e vão fazer a vontade do Mestre. Aí sim, nós vamos ser servos orientados por Deus, fazendo a vontade de Deus, com a cruz no pescoço, dizendo: eu quero o sacrifício, eu quero morrer para mim, eu quero viver para com nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós somos servos de Deus, Ele nos dá uma dignidade, Ele nos dá graças especiais, e nós temos a missão dEle. Somos instrumentos servos dEle, agora, aqui na terra. E para nós, não importa se vem para nós a cruz, o sofrimento, as dificuldades, veio para Ele, virá também para nós, faz parte do roteiro. Se alguém quer me seguir, abraça a sua cruz, e segue-me. E depois das dificuldades e sofrimentos, vem a vida nova. Pode crer. É nosso símbolo, é nosso logo, a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Os servos não pertencem a eles mesmos, mas os servos pertencem a Deus. E podem servir Deus nas coisas ordinárias durante a vida. Talvez limpando uma casa, talvez fazendo compras, talvez cuidando das crianças, edificando o papai e mamãe, ajudando, frequentando a igreja. Sim, mas lá na sociedade também, cada pessoa servo e sinal de nosso Senhor Jesus Cristo. Somos servos de Deus, lutando para realizar a salvação querida desde toda a eternidade por nosso Deus,
somos servos de Deus, lutamos pela libertação da escravidão do demônio. Somos servos de Deus, não queremos o pecado, pedimos perdão do pecado e lutamos contra o pecado. Amamos o pecador e lutamos contra o pecado. Nós temos uma liberdade de filhos e filhas de Deus, militantes de nosso Deus. E nós acreditamos que vamos participar da natureza de Deus. Deus estará conosco. Isto é o porquê da nossa vida. Isso é o porquê da cruz. Não importa que é difícil fazer certas coisas, pelo amor de Deus, a serviço de Jesus, nós fazemos. Abaixe sua cabeça e faça sua oração. Responde a palavra de Deus.